As mulheres são muito burras para entender o Bitcoin? Claro que não. Na verdade, existe um probleminha aí. As mulheres realmente não entendem tanto assim. Um estudo recente mostrou que as mulheres têm uma lacuna de 40% de diferença de conhecimento sobre Bitcoin em comparação com os homens. E fica pior, 87% dos participantes de conferências sobre Bitcoin são homens. Então o que está acontecendo? As mulheres simplesmente não estão interessadas? Ou existe um bom motivo para as mulheres evitarem o Bitcoin? Bom, o Bitcoin existe entre dois mundos, o das finanças e o da ciência da computação, ambos dominados por homens, certo? Mas será que sempre foi assim? No Japão existe uma tradição chamada Okosukai. Em um casamento, o marido geralmente entrega todo o seu salário para a esposa. A esposa é quem realmente administra o dinheiro. Ela decide quanto é gasto, quanto é investido, quanto é poupado. Ela até separa uma parte para dar para o marido de mesada para ele também não ficar zerado, né? Bom, mas isso de alguma forma já levou o Japão a ser a segunda maior economia do mundo. Mas também tem aquele papo que diz que as mulheres são avessas ao risco. Já ouviu, né? Que elas são cautelosas e que preferem a segurança. Isso é verdade. Existem alguns estudos que comprovam isso. No Reino Unido, para se ter ideia, 1 a cada 3 homens com menos de 40 anos investem seu dinheiro. Enquanto isso, apenas 1 em cada 5 mulheres com menos de 40 anos investem o seu. Mas aqui está a verdadeira reviravolta. Quando as mulheres investem seu dinheiro, elas consistentemente superam os homens. Veja só, 3 estudos separados ao longo de 4 anos mostraram que as investidoras superariam seus colegas homens em 0,4%, 1% ou até 4% ao ano. Pô, 4% é bastante. Portanto, o problema não é que as mulheres sejam muito cautelosas. O problema é que Wall Street, a Faria Lima, o mercado tradicional da economia no mundo ainda apresenta o Bitcoin como uma aposta de alto risco. Aí as bestas das piriguetes vai e acredita. O quê? Não pode falar piriguete? Por quê? Besta, piriguete? Se fosse uma mulher narrando que ela ia falar besta, cafajeste, e o que tem? Então corta então, que frescura, hein? A mulher de verdade, não liga isso não. Frescura, nada. Aí as bestas das vai e acredita. Então as mulheres se afastam do Bitcoin porque é muito arriscado. Mas e se a verdade por trás disso seja porque elas mantêm um relacionamento tóxico com o dinheiro estatal, o real ou o dólar? Bom, o dinheiro fiduciário, o dinheiro que o Estado imprime, ele te oprime, te encurrala lentamente durante períodos do mês, do ano, como uma menstruação que nunca termina. Nossa, esse exemplo foi ruim. Tipo, você está sempre insegura quanto àquilo. O mercado financeiro sabe disso. É por isso que eles criam soluções para te vender. Diversifique seus portfólios, espalhe seu dinheiro em todos os lugares. Não se concentre em nada. Vai que dá errado. Mas isso não é um plano. Isso é medo disfarçado de estratégia. E quem lucra com esse medo não é você. As mulheres acabam com 25% mais linha de crédito do que os homens, o que significa menos confiança e mais dívidas. E globalmente o sistema as exclui completamente. No Paquistão, apenas 13% das mulheres têm contas bancárias. Algumas até precisam da permissão de um homem para abrir uma. Isso não é proteção, é controle. O Paquistão também não é exemplo de nada que presta, né? Então talvez as mulheres não sejam tão ignorantes sobre Bitcoin. Afinal, talvez tenham sido enganadas com a definição errada de risco por um sistema que lucra quando guiadas pelo seguro. E aqui é onde a coisa fica mais sombria. O sistema que considera o Bitcoin muito arriscado é o mesmo sistema que sequestrou o feminismo. O feminismo diz às mulheres: sejam livres, livres para ganhar seu próprio dinheiro, livres para controlar suas próprias vidas. Mas a liberdade se transformou nesse novo tipo de escravidão. Trocaram um lar por um cubículo, trocaram uma reserva de emergência, poupança por uma hipoteca, a família por uma empresa corporativa. Prometeram independência e receberam dívidas. Prometeram empoderamento e receberam OnlyFans disfarçado de empreendedorismo. Essa doeu, viu? Nossa, podia ter ficado de fora essa.
Pior que chamar de piriguete. E quem se beneficia quando homens e mulheres estão exaustos, endividados e distraídos? O mesmo sistema monetário fiduciário que imprime dinheiro do nada enquanto nós trabalhamos a vida inteira por migalhas. Nosso sistema tributário inteiro só funciona se ambos os gêneros estiverem trabalhando. Porque o governo precisa de 20, 30, 50% da sua renda apenas para cobrir os crescentes juros da sua dívida exponencialmente em expansão. É por isso que a casa própria está cada vez mais difícil. É por isso que as famílias estão adiando seus sonhos e a taxa de natalidade está despencando. Seu tempo, sua fertilidade, seu futuro são sugados por uma máquina que sempre quer mais. E essa é a grande mentira. O feminismo não deu a vocês, mulheres, liberdade. Tirou o poder de escolha. Ah, mas e o Bitcoin? O que ele tem a ver com isso? Tudo! O Bitcoin é a rejeição desse sistema. Ficar sem Bitcoin é o verdadeiro risco. O Bitcoin é a única moeda deflacionária do mundo. Ninguém pode imprimir mais. Está se tornando a única coisa que pode ser estocada para garantir o seu poder de compra no futuro. Ou seja, o seu tempo de trabalho e o seu tempo de vida. Quer ouvir uma coisa assustadora? A moeda fiduciária comum que você usa dura, em média, 47 anos antes de entrar em colapso ou ser substituída. Isso se tratando de estatísticas considerando o mundo inteiro. Se tratando do Brasil, é muito menos. Nos últimos 82 anos, trocamos de moeda 8 vezes. Isso dá uma média de 10,2 anos de vida para cada moeda. É claro, umas dura mais, outras dura menos. Cruzado novo mesmo durou 1 ano. O cruzeiro, 3 anos. O real já tem 31 anos e já estourou a média 2 vezes. Qualquer hora, esse negócio vai pros ares. Até porque já perdemos cerca de 90% do poder de compra dele. Olha aí. Bizarro, né? Isso significa que seus netos podem não estar usando nem mesmo euro, libra ou dólar no futuro. É provável que até lá a moeda fiduciária que se ganha mal seja suficiente para cobrir questões básicas da sua vida. E aqui está o ponto. Bitcoin é nem de longe tão complicado assim de usar como você pensa. Se pessoas comuns e simples já estão usando lá na África, e assim eu digo homens e mulheres, qual é a sua desculpa? Sinto muito em te dizer isso se você queria briga, mas a verdadeira guerra não é homens contra mulheres, é o Estado contra nós. É o sistema fiduciário contra o seu futuro. Você quer um futuro que te prometeram nos filmes? Saia da zona de conforto e experimente estudar e aprender sobre Bitcoin. E sim, eu sei que aquelas conferências sobre Bitcoin parecem uma festa de homens empolgados, confiantes e loucos, mas não deixe isso te assustar. Os entusiastas do Bitcoin são algumas das pessoas mais generosas e motivadas em ajudar o próximo. Eles vão te ajudar. E isso eu digo pra você, mulher, homem afeminado, o que for. Eu vou ser cancelado agora mesmo. Vai cortar? Então, salientando novamente, não, as mulheres não são tão desinformadas assim para o Bitcoin. Elas foram enganadas, e as que acordarem são as que vão fazer toda a diferença. Então, se eu puder te dar um conselho final, seria: estude Bitcoin, aprenda sobre ele. Você precisa alimentar sua convicção, e ela só virá com a busca de conhecimento sobre esse ativo incrível. E se inscreva aqui no canal, aqui sai vídeos a semana toda sobre Bitcoin. E se quiser ficar mais próximo de mim para aprender, siga uma conta lá no Insta. Vai estar aqui, ó. Aqui e aqui. Lá eu posto mais coisas técnicas durante o dia, beleza? E vamos ser felizes.